Olá pessoal de casa, meu amigo Albi está no ar. Há um tempo atrás o programa mostrou para as pessoas de casa o descaso de muitas pessoas que descartam o lixo de forma irresponsável. A ideia do programa de hoje, a partir de hoje, é mostrar algumas praças das cidades da região. Estância Velha, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga. Mostrar para a comunidade o descaso das prefeituras e das pessoas que moram em volta das praças e que até de certa forma utilizam a praça e acabam descartando o lixo de forma irresponsável também, infelizmente. A gente tem que falar sobre isso aqui no programa, porque como o programa tem um quadro de meio ambiente, isso tem relação com o meio ambiente, né? Aquela coisa da família, o meu amigo é o bicho, o pet, o cachorro, o gato, né? Tudo isso tem relação. Então o nosso objetivo hoje é mostrar para você de casa dois pontos de vista diferentes. Um ponto de vista feio e um outro ponto de vista bonito. O Marlon ficou a cargo disso, de mostrar para vocês aí de casa, que é o nosso câmera. Ele filmou a parte feia da praça e fez algumas tomadas da parte bonita da praça. Então com isso eu quero despertar nas pessoas uma ideia de comunidade mesmo, de participar, de se unir para melhorar as praças do seu bairro, da sua região, para a gente poder utilizar essa praça. Que é muito importante as comunidades se unirem, né? Utilizarem esses locais de uma forma positiva e não como um descarte de lixo. Pelas imagens deu para observar que muitas pessoas descartam o lixo aqui nessa praça, especificamente aqui em Estância Velha, no bairro Encosta do Sol. As pessoas têm um hábito de vir aqui e trazer o lixo, como é um lugar muito calmo, muito tranquilo, elas descartam o lixo aqui porque não tem ninguém observando, que pode anotar a placa ou multar. Então o nosso programa a partir de hoje vai flagrar algumas situações dessas e vai mostrar aqui o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que deve ser feito, como as pessoas têm que se comportar, né? Dá uma ideia só, né? Ninguém é obrigado a nada, né? Mas acho que tendo um lugar legal para curtir, tomar um chimarrão, levar os seus filhos para brincar na praça, perto da sua casa, e esse lugar ele não está sendo cuidado, preservado, né? É uma pena. Então o nosso objetivo é mostrar, né? E fazer quem sabe uma campanha, né? Com os bairros e fazer com que com isso as pessoas participem mais e melhorem essas praças da sua cidade, do seu bairro, da sua região.
Bom, continuando o nosso programa, agora a gente vai para o quadro veterinário, sempre passando a informação, a dica pertinente e importante para você aí de casa. Bom, Kelly, oncologista veterinária, vamos hoje falar um assunto que nós já comentamos no programa, mas sempre é bom lembrar, que é criocirurgia. O que é a criocirurgia? A criocirurgia é o uso do frio para tratar algumas lesões. No meu caso, eu vou usar para tratar lesões tumorais na pele ou eventualmente cavitárias também, mas o uso é muito difundido na dermatologia mesmo, para tratar lesões cutâneas. O que ocorre? Com o uso do nitrogênio líquido, que a uma temperatura de mais ou menos 196 graus negativos, se aplica essa temperatura nessa lesão, promovendo um congelamento dessa área. Essa área posteriormente vai ter uma necrose, uma necrose que não é contaminada, uma necrose asséptica, né? E quanto tempo leva para necrosar essa parte onde foi aplicado? Em geral, na primeira semana de tratamento, a gente vai ter essa área apresentando necrose e se desprendendo, assim, vamos dizer, soltando da parte que não tem lesão. Ou se reduzindo, perdendo líquido também, né? Na verdade, ocorre uma reabsorção, um secamento dessa lesão. E isso promove a eliminação daquela lesão que a gente tinha. Vai depender, na verdade, claro, do tamanho dessa lesão e da natureza dela, né? Do que se trata exatamente. Isso tem que ficar definido antes de se aplicar o tratamento. Por isso, a avaliação dessa lesão, o exame citológico que a gente sempre faz, tem que ser feito antes, uma vez que depois que a gente aplica o tratamento, ocorre a desnaturação daquele material celular e ele não se presta mais ao diagnóstico. Então, com o aspirado anterior, eu preciso mais ou menos saber com que tipo de lesão eu estou lidando, principalmente quando se trata de lesões tumorais. As lesões claramente dermatológicas, do dia a dia da dermatologia veterinária, que tem um outro segmento clínico, né? Para esses aí, o tratamento nem sempre vai precisar da citologia. Que seriam as indicações, tem? Isso. Quando usado na oncologia, daí a gente tem que fazer o diagnóstico antes. A questão que tu colocou, quais são as indicações, né? São indicadas para lesões dermatológicas que estão de difícil remissão, paniculite, por exemplo, pode ser uma delas, ou às vezes lesões papilares que são comuns do paciente idoso, ficam sangrando, incomodando, né? Pode-se usar em tumorações benignas e também em tumorações malignas. A diferença vai ser a quantidade desse movimento. Quando no primeiro momento a gente promove o congelamento dessa lesão, que é feito rapidamente. Se aguarda um tempo enquanto a lesão volta à temperatura normal e se repete esse procedimento mais 2 vezes. O tempo relativo? O tempo de descongelamento. Normalmente o descongelamento, a indicação terapêutica é que o descongelamento seja lento e que o congelamento seja um pouco mais rápido e o descongelamento seja lento. Ele vai perdendo temperatura devagar, porque quando a gente termina o procedimento, toca nessa lesão, parece um gelo, está congelado mesmo. Depois ele volta à temperatura normal e a impressão que a gente tem no momento, às vezes tem um pouco de edema, um pouco de vermelhidão, mas só. Na verdade, o que ocorreu ali vai se dar nas próximas horas, nos próximos dias, que a gente vai ver a necrose. Sim, quando a lesão vai requerer a repetição, alguns tumores benignos que reduziram um pouco, ou os malignos às vezes vão necessitar de 3 aplicações, com 3 procedimentos, né, dessa terapia com intervalo de 15 a 21 dias, né? Então, nem todas as lesões vão requerer tantas sessões.
Quando a gente tem tumores mais complicados, a gente acaba preferindo o tratamento convencional. A crio, ela pode ser uma ferramenta de auxílio quando a gente tem tumores menores, que são os que respondem melhor. Tumores de até 2 centímetros de pele são os que respondem melhor, né? Se a gente tiver tumores de maior dimensão, fica difícil congelar o centro dessa lesão, então a terapia ela se mostra menos efetiva, às vezes tendo uma indicação da cirurgia convencional mesmo. A vantagem grande da crio é que esse paciente pode fazer um procedimento ambulatorial, às vezes muito rapidinho. Já ocorreram casos de não precisar anestesia geral, porque nem sempre a gente tem, dependendo do local e do tipo de lesão, muita dor, né? Mas eles se assustam com o barulho. Sim. Então é bem difícil a gente conseguir fazer sem fazer uma anestesia geral. Como é que tu faz o diagnóstico daquela, se é externo ou interno, como é que funciona isso? Sim. Por exemplo, a gente tem um paciente que veio com um nódulo de pele, que é bem pequeno. Um carocinho, sim. O procedimento normal, num primeiro momento, sempre é fazer o exame citológico, para a gente descobrir de que natureza é essa lesão. Alguns tumores são muito infiltrativos, muito agressivos, e para esses, como o mastocitoma, por exemplo, não está bem claro assim que o uso da cirurgia vai ser exatamente benéfico em relação à terapia convencional. Sim. A gente também tem pacientes que, depois que a gente faz o diagnóstico, são pacientes extremos, assim, que às vezes não poderiam passar por uma cirurgia convencional mesmo. E a crio pode amenizar essas questões, também pode ser usado como tratamento paliativo, quando a gente tem lesões grandes, para a qual a gente não vai conseguir uma resposta total, é possível amenizar os sintomas, as lesões diminuem, doem menos, na verdade, mesmo sendo mais extensas, lesões de carcinoma de pele, que às vezes a gente tem uma extensão grande no paciente que é clarinho por todo o corpo, a crio pode, muitas vezes usei com sucesso para esses casos, paliativamente, nessa questão, mas os tumores reduzem, o paciente se sente melhor. E o exame citológico seria o exame de sangue? Não, o exame citológico é um exame aspirado, um aspirado dessa lesão. Assim, eu te diria que se tu imaginares a lesão, a gente, com uma agulha, a gente tenta recuperar um conteúdo celular de dentro dessa lesão, colocado numa lâmina, um patologista pode nos dar uma indicação do que se trata essa lesão. Isso é um procedimento padrão antes de qualquer intervenção, seja ela na crio, principalmente porque a crio depois não vai ter outra oportunidade mais de saber que tumor é, e isso não pode acontecer, porque eu preciso saber para me preparar para esse caso. Como também quando a gente vai fazer a retirada dessa lesão de pele por cirurgia convencional, eu tenho que saber que margem eu vou ter que contemplar também. Se eu tenho um tumor que eu sei que é pouco infiltrativo, o procedimento é tumores que são muito infiltrativos localmente, o tipo de cirurgia é diferente, até com o uso de os reparos que a gente tem que fazer depois quando saem, na verdade, massas muito grandes, né? Ou extensões de pele para a margem que a gente tira no entorno dessa lesão que a gente diagnosticou. O ideal seria daí o diagnóstico ser quanto antes possível, né? Porque se a lesão é maior, complica o tratamento, né? Se a lesão for grande, ela inviabiliza, às vezes, alguns tipos de tratamento. Crio, por exemplo. Se eu vou tentar usar a crio como terapêutica, visando que o paciente tenha recuperação com essa terapêutica, o tumor tem que ser pequeno, tem que ser até 2 centímetros, né? Normalmente isso falando para tumores de pele, tá? Que é o que a gente usa mais. É também possível usar em lesões cavitárias, são tumores, às vezes já são casos mais complicados, por exemplo, de tumor no fígado, que se pode sim, na adrenal, que se pode tratar assim com crio.
Aí nesse caso ela pode ser bem benéfica, em casos mais graves também. Aí o ideal pode se fazer o exame de repente no momento da vacinação ou numa geral que o veterinário está dando, pode se fazer esse exame de toque para poder, de forma preventiva, prevenir um tumor maior, né? Os tumores de pele, quando aparece alguma lesão nova no paciente, ela pode ter origem inflamatória, pode ser, sei lá, uma picada de um inseto, por exemplo. Então a gente sempre observa, talvez por um mês, essa lesão para ver se ela não se modifica, né? Se ela permanecer por muito mais tempo, se faz o exame citológico para ver do que se trata, né? O importante é não observar lesões por muito tempo sem saber do que se tratam, né? Porque isso acontece, tem aquela bolinha ali, vamos deixando. A gente até pode deixar, mas se souber que não é nada demais. Por exemplo, se a gente faz um exame e vê que é um cisto que não está incomodando, não é uma lesão que está perturbando aquele paciente, que tem que retirar naquele momento, ou um lipoma, que na verdade é uma lesão neoplásica benigna, né? Formada por gordura, dependendo do caso, também vai ter uma indicação de retirada ou não. O importante é a gente saber com que tipo de lesão a gente está lidando. A gente vai para um rápido intervalo, pessoal, e já voltamos. Conto com a tua presença na volta.